Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trago para vocês uma videoaula que já me pediram bastante, que é um modelinho inspirado no trilho de mesa Ponto Aranha que já temos aqui no canal. Eu vou deixar passando aqui a fotinha para vocês poderem recordar. E uma das nossas seguidoras me deu a sugestão, né, de fazer uma capa de galão com este ponto. E ficou lindo, gente. Muito obrigada pela sua indicação, viu? E essa semana eu recebi uma encomenda de uma cliente que ela queria exatamente uma capa para galão de 20 litros. E na hora eu lembrei, né, dessa sugestão e mostrei para ela o trilho de mesa, indiquei, falei para ela que tem todo esse ponto e que ficaria muito bonito na peça. Na hora, né, eu até tinha sugerido sem os tasséis por causa do comprimento. Mas ela fez questão que queria os tasséis exatamente igual lá no trilho, e eu fiz, gente, ficou uma graça. Só que assim, essa parte é opcional. Você pode não querer colocar e terminar a sua peça apenas com o biquinho, tá? Eu ensino vocês a fazer exatamente certinho até o biquinho e aqui o tassel é opcional, certo? Eu vou deixar na descrição do nosso vídeo o link do trilho para que você possa estar acompanhando, ou se você quiser fazer um jogo, né? Tudo combinando ali, vai ficar muito lindo, gente. Bom, vou passar a medida para vocês certinho. Aqui em cima, na parte de cima, a peça está dobrada, tá? Já vou abrir para vocês. Ficou 27 centímetros, a parte redonda, né? Da parte de cima do galão. E aqui para baixo, vamos lá. Ficou 38 centímetros até o bico e com tassel se achegou até 44 centímetros, tá? Na altura da nossa capa. Agora, vamos medir de largura. Ela ficou aqui, gente, 44 centímetros, tá? No caso, se for medir frente e costa, ficaria 88 centímetros. Eu fiz ela um pouquinho mais larga do que o de costume, porque de todas as capas, né, que eu andei fazendo galão, eu já observei que depois que lava, ela enrijece um pouquinho, principalmente se você trabalhou com fio de barbante, fio 6, tá? Então, ela encolhe um pouquinho. Então, ela tendo, né, essa folguinha, não vai ter problema depois se a cliente lavar e encolher, tá bom? Mas ela ficou assim, gente, uma graça. Essa é a parte de cima, tá? Como vocês podem ver, parece uma base de suplá. E gente, eu peguei uma base de suplá que ela... Sabe aquela base que bastante vídeo tem por aí no canal? Acho que eu fui a única que não gravei, que é o Suplá Fácil. Eu peguei essa base e coloquei aqui em cima, porque eu achei que ela se identificou bastante com o ponto, porque ela é toda de bloquinho, né? Então, aqui, ó, a gente tem muitos bloquinhos, então fica combinando, né? Ó, tá vendo? Não saiu muito fora do padrão. Aí, eu fiz aqui uma carreirinha de ponto alto, para poder dar o caimento e a peça começar a descer, tá? Então, peço que vocês acompanhem a aula certinha, para que vocês possam fazer a de vocês. E aqui os tassel é opcional. Vocês viram que a minha capa, ela ficou um pouquinho mais longa que o normal. Geralmente, vai 40 centímetros. Mas depende muito do filtro da pessoa. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu tirei essa fotinha aqui no filtro. O filtro é quadrado. Então, os tassels ficaram meio tortos aí, né? Meio encostando. Agora, quando o filtro é mais fino... e ele é mais arredondado, dá um caimento legal, que é o caso da minha cliente. Eu não vejo a hora dela receber lá e me mandar fotinhas, e eu vou postar aqui para vocês ou lá no meu Instagram, tá bom? Bom, vamos lá então para a listinha de material, gente. Para confeccionar essa capa, você vai utilizar apenas um novelo Max Color. Eu utilizei só um e foi a conta, gente. Deu para fazer tassel, deu para fazer tudo, sobrou bem pouquinho. Número 6, tá? Este daqui é o de 400 gramas, 452 metros, a cor dele é o Rapadura 7389, tá? Foi a cor escolhida pela minha cliente, mas você pode escolher a cor que você quiser, vai ficar muito lindo, ou até um cru mesmo, fica muito lindo, gente. E eu utilizei a agulha 3,5 soft para confeccionar a nossa peça, tá? Aqui eu coloquei a minha etiqueta da Art Laser, tem o link aqui na descrição, caso vocês queiram ter a de vocês. As contas aqui, ó,
Eu comprei na minha cidade mesmo, mas vocês encontram vários, né, modelinhos lá no site do Armarinho São José. E pode ser de madeira, esse daqui é de plástico. Eu gosto da de plástico, por causa que a de madeira, se a gente não invernizar ela, mesmo invernizando, né, tem um atrito ali por causa da água. E pode estar alterando a cor, a madeira pode estar dando uma descascadinha, então eu prefiro a de plástico por causa disso, tá bom? Então é isso, gente. Todos os materiais vocês encontram no site do Armarinho São José e bora para nossa aula. Para iniciar então a nossa capa, nós vamos começar pela parte de cima, tá? Então você vai fazer um nozinho tradicional ou um total de 6 correntinhas e fechar com baixíssimo. Feito isso, você vai subir uma, duas, três correntinhas representando um ponto alto e a quarta seria para intervalo. Dou uma laçada, entro dentro do anel mágico e trabalho um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Você vai fazer aqui 11 pontos altos separado por uma corrente. Temos aqui as 3 correntinhas que vai simbolizar o ponto de número 12, tá? Certo, trabalhei aqui meus 11 pontos, se tornou 12, contando com as correntinhas iniciais, eu fecho aqui o anel mágico. Aqui, eu fiz o número 12, eu faço uma corrente, nessas 4 correntinhas iniciais, eu vou contar uma, duas, na terceira, eu faço um ponto baixíssimo, fechando aqui o meu círculo. Feito isso, você vai entrar no próximo intervalo, você entra com ponto baixíssimo, e sobe uma, duas, 3 correntinhas para dar altura. Volta no mesmo intervalo e acrescenta um ponto alto. Uma corrente de separação, vem no próximo intervalo e novamente 2 pontos altos. E assim você vai seguir essa carreira. Finalizando a nossa carreira, continuei aqui com 12 bloquinhos, porque eu tinha 12 intervalos, tá? Faço uma corrente de separação, eu tenho aqui as 3 correntinhas, entro na terceira e faço um baixíssimo. A próxima carreira vai ser 3 pontos altos dentro de cada intervalo. Para que eu chegue até lá, eu entro aqui, ó, no segundo, faço um ponto baixíssimo e novamente entro dentro do intervalo. Fiz um baixíssimo, uma, duas, 3 correntinhas. Como são 3 pontos altos dentro do intervalo, então eu vou acrescentar mais 2 pontos, contando com as 3 correntinhas, 3 pontos. Uma corrente de separação, próximo intervalo, 3 pontos altos novamente, tá? E vamos continuar com 12 bloquinhos, 3 pontos dentro de cada intervalo. Completado mais uma carreira, vou fazer uma correntinha. Conto aqui, entro na terceira e finalizei mais uma carreira. Agora, nós vamos trabalhar 4 pontos dentro de cada intervalo. Novamente, eu preciso caminhar sobre esse bloquinho, vou fazendo baixíssimo sobre ponto, tá vendo? Até eu chegar aqui no intervalo. Cheguei no intervalo, uma, duas, 3 correntinhas e volta. E vamos acrescentar mais 3 pontos para totalizar 4. Ficando dessa forma, uma corrente de separação vem para o próximo, 4 pontos altos dentro do intervalo. Essa carreira você vai trabalhar dessa forma e sempre fazendo uma correntinha de separação, tá? Certo, concluindo aqui a carreira, ficamos ainda com 2, 4, 6, 8, 10, 12 bloquinhos, uma corrente de separação e vamos fechar aqui com baixíssimo na terceira correntinha. Agora, nós vamos trabalhar com apenas 2 pontos nos bloquinhos e também no meio desses 4, tá vendo que tem 2? No meio dele, nós vamos acrescentar 2. Então, aqui no caso, eu só ando no segundo ponto com ponto baixíssimo e aqui, ó, entre 2 pontos altos, bem no meio, eu vou fazer aqui, ó, um baixíssimo. Vou subir 3 correntes, vou voltar aqui nesse mesmo intervalinho, que é um intervalo sem corrente, tá? E vou acrescentar o ponto alto, ficando 2. Uma corrente, agora eu venho aqui no próximo intervalo, que tem a correntinha, e coloco 2 pontinhos altos, tá?
novamente uma corrente, e aqui, nessa divisão entre 2 pontos, eu entro e faço 2 pontinhos, tá? A gente vai fazendo assim por toda a volta, dentro do intervalo e no meio dos 4 pontos altos também, tá bom? Finalizamos mais uma carreira. Agora, como a gente trabalhou entre esses 4 pontos altos também, nós dobramos a quantidade de bloquinho. Nós tínhamos 12, agora nós temos 24 bloquinhos ao redor da nossa peça, tá? Vai ficando dessa forma. Fiz uma correntinha, vou prender aqui na terceira com ponto baixíssimo, e agora eu vou caminhar até o próximo intervalo, ó. Venho no próximo ponto, faço um baixíssimo, e aqui dentro outro baixíssimo, né, subindo as 3 correntes. E aqui vai ser a vez agora de eu trabalhar 3 pontos para cada intervalo. Uma correntinha, vem no próximo, 3 pontinhos. Gente, essa base que eu escolhi para fazer aqui em cima é aquela base tradicional daquele suplá fácil. Lembra aquele suplá que saiu na moda bem no início, que era bem facinho de fazer? Então, para combinar com o modelo, eu escolhi essa parte para ficar em cima, porque o modelo ele tem bastante bloquinho, né? Então, nada mais justo que em cima também possa seguir o mesmo segmento, porém é uma peça redonda. Por isso que eu escolhi essa peça. Então, agora nós vamos trabalhar para cada intervalo de correntinha 3 pontinhos altos, tá? E você vai trabalhar essa carreira fazendo os 3 pontos altos dentro do intervalo normal e vai fazer uma outra também. Então, você trabalha toda a volta, chegando aqui, prende com ponto baixíssimo, caminha até o primeiro intervalo e novamente vai repetir essa carreira com 3 pontos altos dentro de cada intervalo, tá? Vai ser 2 carreiras iguais com 3 pontos altos. Certo, pessoal? Vou contar aqui junto com vocês a quantidade de carreira para vocês não se perderem, tá? Então, aqui, ó, começando pelos primeiros 12 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, tá? Lembrando que essas duas é repetição, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, tá? O repetir. Então, agora nós vamos para a próxima carreira. Prende com ponto baixíssimo na terceira correntinha e vou caminhar para o meu próximo intervalo novamente. Chegou aqui no intervalo, agora nós fizemos 3 pontos altos na carreira anterior. Nessa, eu vou subir 3 correntinhas e acrescentar 3 pontos para que fique no total de 4. Então, novamente, agora, nós temos a carreira de 4 pontos altos. Uma correntinha, próximo intervalo, 4 pontos altos. Essa de 3 que eu repeti, gente, ela fica certinha depois que faz, olha, fica bem retinho, ó, tá bom? Agora, a gente vai dar sequência a essa carreira e eu já volto com vocês com a próxima. Ok, pessoal, trabalhei aqui mais essa carreira, finalizando, eu vou fazer aqui uma corrente, vou vir aqui na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos iniciar a última carreira de bloquinho, trabalhando o bloquinho no meio dos 4 pontos altos. Para isso, eu tenho que caminhar no ponto seguinte com ponto baixíssimo, entro aqui no centro, faço outro baixíssimo. E aqui eu vou subir 3 correntinhas, volto no mesmo intervalo e coloco um ponto alto. Uma corrente de separação, vou para o próximo, vou para o próximo intervalo, que é onde tenho uma correntinha, e coloco 2 pontinhos altos. Uma corrente, venho aqui no meio dos 4 pontos e faço mais 2 pontos altos. Pessoal, vai ter uma alteraçãozinha aqui nessa carreira, tá? Eu já vou explicar para vocês, ó. Onde eu tenho correntinha, eu sempre vou fazer 2 pontos altos e uma corrente. E nos bloquinhos também. Porém, para o ponto bater, quando eu começar o ponto aranha, eu vou precisar fazer uma alteração, apenas uma. Qual alteração seria essa?
Apenas esse bloquinho ou qualquer um outro que você quiser, não vai trabalhar dentro dele por uma vez, somente uma vez. Então, o que que eu faço? Eu faço uma correntinha, dou uma laçada, pulo esse bloco e venho no próximo intervalo. E trabalho normalmente os dois pontos. Uma corrente, fiz essa alteração, eu não vou fazer mais. Vou só trabalhar normalmente, novamente colocando os pontos dentro no meio dos quatro, né? Bem aqui, dividindo dois para cada lado. E vou completar toda a minha volta, tá? Você não vai pular mais nenhum bloquinho de quatro aqui. Só um, porque deu excesso de ponto no final do meu trabalho, tá? Por isso que eu vou pular. E tá vendo? Fica discreto, não fica tão aparente. Eu tentei fazer outras coisas, mas eu falei, gente, se eu tirar ponto, vai ficar muito difícil. Então, eu vou tirar apenas dois. E como eu tenho aqui a correntinha, porque vai sobrar 4 pontos, gente, em excesso no final. Então, eu tiro dois daqui do bloquinho, e como eu tenho uma correntinha aqui, né? Então, vai ainda me sobrar um ponto no final. Mas um ponto a gente ajusta depois, tá? Então, você vai seguir normalmente o restante dos seus bloquinhos, normal, e a gente já segue para a próxima carreira. Ok, pessoal, finalizamos aqui então a carreira. Aqui era pra gente ficar com 48 bloquinhos, como a gente fez a alteração, né? Pulando, né? Fazendo apenas um bloquinho aqui, nós ficamos com 47. Fechamos com uma correntinha, ponto baixíssimo. Vamos subir aqui 3 correntes e vamos fazer uma carreira de ponto alto. Um ponto para cada ponto de base. Então, aqui eu tenho correntinha sobre correntinha, ponto alto sobre ponto alto, e aonde eu tenho uma corrente de separação, eu acrescento um pontinho. E assim eu vou fazer ponto sobre ponto, dando a volta completa na minha base. Ok, finalizei aqui toda a carreira fazendo ponto alto sobre ponto e um ponto alto dentro do intervalo de uma correntinha. Prendi com ponto baixíssimo e subi 3 correntinhas. Agora, nós vamos começar o motivo do ponto aranha, tá? E nós vamos iniciar com bloquinhos. Só que como a gente vai descer, eu vou pedir para que vocês peguem apenas as laçadinhas de trás do ponto alto. Mas ao invés de pegar só uma, você vai pegar duas, ó. Se você entrar aqui, ó, você vai observar que tem duas aqui atrás. Você entra e faz um ponto, novamente na outra, formando aqui um bloquinho de 3 pontos, contando com as 3 correntinhas. Pegando essas duas laçadas, não corre o risco dessa alcinha repuxar, tá? Vamos fazer uma corrente de separação, pula um ponto de base, entra no próximo e vai trabalhar o seu grupinho de 3 pontos altos, um para cada ponto de base, tá? Outro detalhe, cada motivo, ele usa 20 pontos, e você tem 5 bloquinhos para cada motivo, tá? Aqui, a gente vai fazer somente 2, na volta eu completo os outros 3 para formar 5, ok? Então, feitos 2 bloquinhos, nós vamos fazer 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Dá uma laçadinha, pula um ponto de base, vem no próximo e vai trabalhar aqui o seu grupinho de 3 pontos. Certo? Aqui, ó, já fica aquela alcinha pra gente trabalhar o ponto aranha descendo a nossa capa. Uma corrente de separação, pula um ponto de base e vai fazer aqui novamente o grupinho. Esse grupinho, ele é repetido por 5 vezes, tá? Apenas aqui no início eu fiz 2 que eu vou completar na volta. Novamente, vou fazer o terceiro. Certo? Eu trabalhei aqui 5 bloquinhos com 3 pontos altos. Agora, eu vou repetir essa alcinha de 11 correntes. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 e 11. Pulo um ponto de base e vou iniciar novamente o bloquinho de 3 por 5 vezes, tá? E assim nós vamos dando a volta ao nosso trabalho. Você vai fazer 5 bloquinhos separado por uma corrente. Fez os 5, faça a argolinha de 11 correntes. E você sempre vai pular um pontinho de base apenas, tá? Certo, pessoal? Terminando aqui a minha carreira, eu não sei que cargas d'água, sobrou um ponto a mais, mesmo eu fazendo toda a contagem, mas vamos adaptar aqui. Eu não queria fazer adaptação nessa parte, mas vamos lá. Eu tô aqui no meu segundo bloquinho para finalizar, que aqui eu tenho que fazer o terceiro, que vai totalizar 5 com esses dois. Eu vou pular 2, entro aqui no próximo, faço o último grupinho de 3 pontos altos. Finalizou aqui, eu faço uma correntinha e prendo na terceira corrente, tá? Eu pulei 2 nesse, mas você pode pular 2 no outro, que você escolher. Deixa eu só travar aqui e mostrar para vocês com mais detalhe. Então, gente, tá vendo as argolinhas? Nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 argolinhas. Isso significa que vamos ter 7 pontos aranha ao redor da nossa capa, tá? Aqui ela tá abertinha, mas conforme a gente for trabalhando, ela vai dobrar e vai descendo para baixo, tá? Que é essa a intenção. Então, aqui, gente, eu fechei com ponto baixíssimo, mas não vamos não, tá? Nós vamos vir aqui, ó, sem correntinha nenhuma, entra na terceira correntinha, faz um ponto baixo, suba 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. E aqui nesse intervalo, você vai acrescentar 2 pontos altos, ficando o grupinho de 3. Uma corrente, vem para o próximo, novamente 3 pontinhos altos. E aqui nós vamos ter mais 2 intervalos para completar na volta. Tínhamos 5 bloquinhos, nós vamos ficar com 4 na próxima volta aqui, tá? E aqui nós vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Vem aqui, ó, no centro das 11 correntinhas, faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nós vamos aqui nos próximos bloquinhos. Temos o primeiro intervalo, você coloca um ponto alto, 2, e o terceiro. Uma correntinha, vem para o próximo, novamente o segundo bloquinho, uma corrente, o terceiro bloquinho, uma corrente. E agora, o quarto bloquinho. Você só vai sentir a sua peça se fechar depois que a gente estiver na metade do ponto do desenho, tá? Desse ponto aranha, porque aí ele fecha mesmo. 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Vem aqui no meio da argola, faz um pontinho baixo. 1, 2, 3, 4 e 5. E vem aqui trabalhar os seus próximos bloquinhos, tá? E assim a gente vai fazendo por toda a volta. No fim, gente, essa parte ela vai, ó, ficando assim, ela vai descendo, tá? Vai descendo e formando o desenho. Ok, pessoal, trabalhei toda a volta, olha só, vai ficando assim. Aqui ele fica enrugadinho mesmo, gente, porque ele só vai se acertar quando tiver vestido a capa, que aí esse ponto ele estica assim para baixo, tá? Aqui, nós vamos fazer o mesmo processo. Vamos vir aqui, ó, e fazer um ponto baixo sem corrente, suba 2 correntes, volta dentro do mesmo intervalo, adiciona 2 pontinhos para formar o primeiro grupinho, tá? Uma corrente, vamos aqui para o próximo, fazemos o segundo bloquinho. Essa carreira é 3, tá? Nós vamos completar o outro aqui na volta. E agora, aqui no nosso ponto aranha, nós vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos fazer aqui, ó, antes do ponto baixo, um ponto bem aqui do lado. O segundo ponto em cima do ponto baixo e um terceiro ponto depois do ponto baixo, ficando assim.
5 correntes novamente, vira a peça e vem aqui para o bloquinho. A gente está trabalhando com o direito virado para nós, então, mas ela vai virar assim, ela vai subindo, porque estamos trabalhando nesse sentido. Ou você faz assim e ela vira pro lado de fora, tá? A gente vai fazendo dessa forma. Então, você vai seguir a mesma sequência, bloquinho, dentro de bloquinho, dessa vez vão ser 3, 1, 2 e 3. Chegou aqui no ponto aranha, você vai fazer 3 pontos baixos, um antes, um em cima do ponto baixo e um depois. Dessa forma, com 5 correntinhas, tá? Ok, pessoal, finalizando aqui a carreira, ó, ela já tá se dobrando, né, porque vai descendo. Então, aqui, nós vamos fazer o mesmo esquema. Fiz o bloquinho, venho aqui no início, faço o ponto baixo, 2 correntinhas, volto no mesmo lugar e coloco... Opa, passou direto. Aí, 2 pontinhos altos. Uma corrente de separação, venho no próximo intervalo e faço bloquinho de 3 pontos altos. Certo? Ficando assim, ó. Ele vai diminuindo a cada carreira. Nós tínhamos 5, 4, 3 e 2, até ele ficar 1. Agora, nós vamos fazer 5 correntes novamente. Vem aqui no seu ponto aranha. Na argolinha, eu faço um ponto baixo. E aqui eu tenho 3 pontos baixos de base. Eu vou fazer um para cada um, até que eu fique com 5 pontos. Agora, aqui, ó, na alcinha, eu faço o de número 5, tá vendo, ó? Eu aumentei um desse lado, um aqui na ponta e os 3 no meio, totalizando 5. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinha. Aí, você vem aqui para os seus bloquinhos novamente, vai preencher os 2 intervalos com 3 pontinhos altos cada um, separados por uma correntinha. Fez o bloquinho, você vai para o seu próximo ponto aqui, aranha, e vai fazer essa repetição. 5 correntes, e vai preencher aqui 5 pontos baixos, 1 para argola, 3 de base e 1 para argola. E repita 5 correntes novamente, tá? Agora tá bem estranha a peça, gente, porque eu tô fazendo aqui e não tá ficando certo por causa, né, do jeito que eu tenho que mostrar pra vocês. Mas ela no galão tá ficando linda de ver com o caimento assim, sabe? Do ponto aranha pra baixo, tá muito lindo. Ok, pessoal, olha só como que vai subindo. Agora aqui, eu finalizei fazendo as 5 correntinhas e prendi com ponto baixíssimo aqui, ó, na terceira correntinha do primeiro bloquinho, tá? Eu vou dobrar a peça assim, porque senão fica fundo marrom, vocês não veem, né? O fundo tem que ser mais claro. Aqui, gente, eu vou caminhar até o centro para que eu possa fazer o meu último bloquinho. Então, eu entro aqui, faço um baixíssimo, subo 3 correntes e adiciono mais 2 pontinhos altos para ficar aqui, ó, o meu último bloquinho desse triângulo, tá vendo? Feito isso, agora eu vou começar a trabalhar as correntinhas. Porém, esta carreira eu vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Por que 6? Porque depois, na outra volta, eu vou ocupar umas correntinhas daqui, tá bom? Vem aqui na sua alça, faz o primeiro ponto baixo, e agora eu vou ficar com 7 pontos baixos. Esse sendo o primeiro, vou trabalhar sobre o 5. Então, eu faço o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e aqui na argola eu faço o sétimo. E novamente 6 correntinhas, ó, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, faço o meu último bloquinho nesse único intervalo que eu tenho aqui. Agora, eu só vou ter esse, faço os 3 pontos e volto a trabalhar 6 correntinhas. Vamos ver, 2, 4, 6. Venho aqui no meu ponto e faço o aumento dos pontos baixos, tá? Nós tínhamos, né, 1 ponto baixo, 3 pontos baixos, 5 e agora vai ser 7. A diferença é que acrescentamos uma correntinha aqui. Ok, pessoal, finalizando mais uma carreira, tá?
Aqui eu fiz as 6 correntinhas, eu vou prender com ponto baixíssimo aqui na terceira, dessa forma, e vou caminhar até essa lateral. Passo pelo segundo ponto com baixíssimo, pelo terceiro, e aqui nesse intervalo, ó, eu faço um baixíssimo. Meu fio tá enroscando hoje, só pela misericórdia. Aí. E vou subir aqui 3 correntinhas para iniciar a próxima carreira, tá? Caminhamos. Pessoal, agora, tá vendo esse triângulo aqui, ó? Nós fechamos ele até terminar com 1. Agora, nós vamos abrir, tá? E serão 2 bloquinhos, um quando a gente finalizar a carreira e um agora, tá? A gente vai fazer aqui, ó, o segundo ponto. Lembra que a gente aumentou a quantidade de correntinhas aqui? Nós passamos a fazer 6. Você vai contar 1, 2, 3, 4. Na de número 5, você vai fazer um ponto alto dentro, que é o seu terceiro ponto, tá? Você faz aqui um ponto. Por quê? Eu fiz na 5, na de número 5, para ela segurar esses 2 pontos, senão ele desce, sabe? Desce as correntinhas para cá. A gente vai voltar a fazer 6 correntes novamente. E agora, a gente vai começar a diminuir essa quantidade de ponto baixo aqui, ó. Pulamos o primeiro, vem no segundo e vai voltar a fazer 5 pontos baixos, ó. 2, 3, 4 e 5. Eu pulei o primeiro e o último. 6 correntes novamente. 3, 4, 5 e 6. Agora, aqui, ó, que eu estou vindo pra cá, você vai contar. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na de número 5, ó, você entra, faz o seu primeiro ponto alto. E aqui, você pode fazer por baixo os outros 2, que ele não vai descer, porque o primeiro ponto, ele está travado pela correntinha, formando o seu primeiro bloquinho. Uma corrente de separação, vem aqui agora no próximo ponto, você vai fazer solto, 2 pontinhos altos, e agora nós vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, na correntinha de número 5, você trava para esses pontos não descerem. E vai trabalhar novamente 6 correntes para fazer a diminuição aqui, ó, do ponto aranha. Pula o primeiro, vem no segundo e vai trabalhar por 5 pontos baixos, pulando o último também, tá? Dessa forma aqui, ó, não tô conseguindo esticar, porque ele vai subir, né, dobrar, mas vai ficando dessa forma aqui, gente, muito lindo. Certo, pessoal? Vou aqui finalizando a minha carreira. Aqui, gente, para finalizar esta carreira, eu não vou fazer correntinha, vou fazer um ponto baixo aqui, ó, na terceira que eu iniciei. Entro dentro dela, puxo e faço um ponto baixo. Da mesma forma que eu fiz aqui embaixo, subo 1, 2 correntinhas, volto no intervalo e acrescento mais 2 pontos altos, formando um bloquinho. A gente começou a abrir o bloquinho novamente, tá? E eu sempre começo assim pelo meio, porque é muito mais fácil para mim subir a carreira do que se eu terminar com correntinha, e eu tenho que caminhar pelos 3 pontos para chegar no próximo intervalo, ok? Feito isso, então, uma corrente, aí eu vou vir aqui e acrescentar mais um bloquinho, que agora ele vai abrir e o ponto aranha vai se fechar, por isso que está diminuindo aqui os pontinhos baixos, certo? Então, eu faço uma corrente, venho aqui no meu intervalo, né, nas correntinhas, coloco 2 pontos altos. E para travar esses 2 pontinhos, eu vou contar 1, 2, 3, 4. Na de número 5, eu entro bem no meio da correntinha, como eu expliquei para vocês. E para descer, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou pular o primeiro ponto de base, venho no segundo, 1, no próximo 2 e no próximo meu terceiro pontinho baixo. Como a gente tinha 5, diminuindo um no início e um no final, nós vamos ficar com 3 pontinhos baixos. Volto a trabalhar novamente as 6 correntinhas, e como a gente está saindo do ponto aranha, a gente inicia aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, entra na correntinha,
trava aqui o bloquinho, né? E laçando, né, por baixo, você coloca mais 2 pontos altos, formando o seu bloquinho. E aqui você vai completar. A gente tinha 2 bloquinhos na carreira anterior, agora serão 3, uma correntinha de separação, faz o seu segundo bloquinho. Novamente, uma correntinha de separação, vai para as correntinhas trabalhar o seu terceiro bloquinho. 1, 2, 3, 4, 5, na correntinha de número 5, trava ele, tá? E desce com 6 correntinhas novamente e faz a diminuição do ponto aranha. Olha só, vai ficando assim. Certo, pessoal? Terminando aqui mais uma carreira, tá vendo, ó, que aqui eu fiz o meu primeiro bloquinho, né, o último da volta, mas tornando o primeiro aqui, ó, desses 3, tá? Venho na terceira correntinha, faço um ponto baixo, subo 2 correntes, volto no mesmo intervalo e adiciono aqui mais 2 pontos altos. A gente tinha 3 bloquinhos, agora serão 4, porém, o primeiro a gente faz na volta, faça uma correntinha, vem no próximo, coloque 3 pontos altos dentro do intervalo. Uma correntinha, e agora aqui, vamos fechar mais uma vez aqui esse ponto aranha. Você vai vir aqui, ó, e vai fazer os 2 pontos altos por baixo da laçadinha da corrente, vai contar 1, 2, 3, 4 na correntinha de número 5, faça seu terceiro ponto prendendo o bloco. Agora, aqui, nós vamos descer com 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vem aqui, ó, bem no meio, pula um e pula o último. E prende no meio com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós vamos continuar com 6, gente, porque ainda tem bloquinho que vai aqui em cima, tá? Vem 1, 2, 3, 4, 5 correntinha, na quinta faço o primeiro ponto e 2 pontos altos para formar o grupinho. Feito isso, uma correntinha vai preencher aqui todos os intervalos até que você tenha 4 bloquinhos, tá? E depois você vem trabalhando 6 corrente, um ponto baixo no ponto aranha, 6 corrente e volta a trabalhar o bloquinho. Prontinho, pessoal, finalizei aqui mais uma carreira. Ficamos, então, com 4 bloquinhos, a gente trabalha até que tenhamos 5, igual aqui no início, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Prendi com ponto baixo e subi aqui o meu grupinho. Vou fazer uma corrente, vou preencher esse intervalo. Esta carreira a gente passa a ficar com 5 bloquinhos, tá? Porém, nós vamos completar sempre aqui, ó, o último nesse primeiro motivo. Vou fazendo aqui. Essa vai ser a última carreira. Vou fazer aqui o último bloquinho nas correntinhas e da mesma forma, conta 1, 2, 3, 4 na correntinha de número 5, entra e trabalha o seu terceiro ponto, tá? Agora, pessoal, deixa eu tentar abrir, por causa aqui do formato, eu não consigo mostrar. Nós já finalizamos o primeiro motivo aranha, tá? Ele vai ficar certinho quando você vestir no galão. Aqui, nós já finalizamos. Esta carreira que nós vamos iniciar agora é para começar o segundo motivo. Qual carreira, Vanessa? Tá vendo aqui que a gente trabalhou 5 bloquinhos e 11 correntinhas? É exatamente o que vamos fazer agora nessa próxima carreira. Porque a partir das 11 correntinhas, ó, que é inicial, a gente vai iniciar o nosso próximo motivo, tá? Então, ó, fiz aqui o meu quarto bloquinho e último, porque o primeiro que vai se totalizar o quinto, a gente vai fazer no final da carreira, apenas nesse motivo, ó. Então, terminei esse ponto aranha já, mas ainda assim eu tô trabalhando na argolinha dele. Vou subir 11 correntes, repetindo a primeira carreira inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dou uma laçada, vou vir aqui, ó, na quinta correntinha e vou fazer o ponto.
certo? Então, deixa eu fazer só uma correntinha para travar. Essa argolinha de 11 correntes, agora ela vai ficar bem aberta, tá? Mas depois a gente vai trabalhando, ela vai fazer o mesmo efeito dessa aqui, ó. Ela vai subir, ficar retinha para cima, e aqui vai acontecer a mesma coisa conforme nós vamos executando o ponto aranha, tá? Então, a gente está repetindo essa carreira, e você vai fazer a mesma coisinha da primeira carreira aqui. Vai fazer os 5 bloquinhos, ponto, todos os intervalos, tudo certinho. E lembrando, tá, que como a gente está no segundo motivo, você vai trabalhar sobre a correntinha do ponto-aranha anterior, tá? E não esquecer de fazer as 11 correntinhas. Chegou no ponto-aranha, 11 correntinhas, tá bom? Então, sempre mantenha 5 bloquinhos apenas aqui que nós vamos completar no final. Finalizando aqui mais uma carreira, fiz aqui meus 5 bloquinhos, os 11 pontos altos, e aqui eu vou finalizar o bloquinho que tava faltando. Venho na correntinha de número 5 e faço aqui o meu bloquinho, o último dessa volta, mais o primeiro do motivo. Olha, tá vendo? Agora eu tinha 4, completei aqui o último, se tornou 5. Aqui eu não vou fechar com ponto baixo e subir as 2 correntinhas, por quê? Aqui a gente já completou o bloquinho com 5 bloquinhos, e na próxima carreira ele começa a diminuir, tá? Igual aqui no início, ó. A gente tem 5, depois passa para 4, para 3, para 2 e para 1, e depois ele começa a abrir novamente. Então, agora, ele já abriu o máximo, ele vai começar a diminuir na próxima. Se eu fechar e subir um bloquinho aqui, eu vou sempre ter que finalizar com a correntinha, e eu acho que fica mais discreto a gente finalizar aqui no meio do bloquinho. Então, eu vou fazer uma corrente, e nesse bloquinho, eu faço um ponto baixíssimo e vou caminhar até esse intervalo. Então, eu passo aqui pelo segundo, pelo terceiro, com ponto baixíssimo, entro aqui no intervalo, faço aqui um ponto baixo ou um ponto baixíssimo e subo 2 correntinhas e adiciono aqui os meus 2 pontos altos. Então, quando eu voltar, eu vou estar pulando esse primeiro bloco e vou entrar aqui no próximo. Então, assim, eu não finalizo com a correntinha, eu finalizo sempre com um bloquinho assim. Uma corrente, vai trabalhar nos intervalos restantes, fazendo 3 pontos, uma corrente, e aqui no último intervalinho, o bloquinho. Então, aqui a gente tem 3, vamos fazer o quarto aqui. A gente não vai trabalhar nas argolinhas mais, porque a gente está abrindo, né, o ponto aranha. E é o mesmo esquema, fez as 11 correntes, é a vez de trabalhar 5 correntes. Então, a gente faz 1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui, ó, no meio da argolinha de número 11, né, de 11 correntinhas, e volta a trabalhar 5 correntes novamente, e vem aqui no seu bloquinho, pulando o primeiro e trabalhando apenas nos intervalos de uma correntinha, tá? E assim, gente, você vai trabalhar a repetição de tudo aquilo que a gente trabalhou aqui no início, quando a gente começou a descer a nossa capa. Não muda nada, tá? Você vai trabalhando. Aqui é repetição, então eu não vou precisar ficar repetindo com vocês tudo de novo, tá bom? Então, você trabalhou comigo aqui, ó, as argolinhas com 11 correntes, estamos na segunda. Você vai fazer o mesmo procedimento que a gente trabalhou. E aqui nesses triângulos, ele vai começar a diminuir, e aqui no ponto-aranha, ele vai começar a abrir. Nós estamos fazendo um ponto baixo, na próxima é 3, na outra é 5 e na outra é 7, tá? Pessoal, um detalhe, você vai poder estar voltando o vídeo para recapitular essa parte, tá? Não esqueça que quando a gente começa, né, uma argolinha antes, né, que a gente começa a diminuição, ó, nessa daqui que tem 7 pontos baixos, você passa a trabalhar 6 correntinhas, porque a gente começa a abrir o triângulo bem aqui. Então, você aumenta, ao invés de 5 correntes, você passa a fazer 6. E vai descendo a quantidade de motivos aranhas que você quiser,
tá? Eu vou estar fazendo o meu, eu vou estar medindo também lá no meu galão certinho, tá? Ele vai tomando forma, ficando assim. E aí, eu volto aqui mostrando pra vocês quantos motivos eu precisei fazer pra alcançar ali, né, a altura, né, do meu galão certinho, tá? E aí, eu volto falando pra vocês. O meu último motivo, eu não vou trabalhar, quando chegar aqui, que eu finalizar esse ponto aranha, eu não vou trabalhar as argolinhas, né, com 11 correntes, será apenas uma. Então, se você se adiantar aí, no último motivo você não faz 11, faz apenas uma correntinha de separação para ficar fechadinho assim. Mas você vai me acompanhar e você vai ver certinho como eu vou estar fazendo, tá bom? Então, bora lá dar continuidade. Ok, pessoal, trabalhei aqui, ó, descendo toda a minha capa. Olha aqui como vocês podem ver, é a parte redonda que vai em cima do galão. E aqui, a parte reta que a gente vem descendo. Aqui, gente, eu trabalhei 3 motivos, eu desci por 3 motivos. Eu ensinei esse, trabalhei o início do segundo com vocês, e depois eu vim, trabalhei aqui o terceiro. E lembra que eu falei para vocês, a última carreira, a gente trabalha apenas bloquinhos, os 5 bloquinhos, e aqui o ponto aranha a gente faz apenas uma corrente e segue com o bloquinho, tá? Então, eu vou estar fazendo aqui, ó, deixei um aqui sem trabalhar, para que eu possa estar mostrando para vocês. Então, chegou aqui, gente, ó, eu estou no meu quarto bloquinho desse triângulo, eu faço uma corrente, aqui no ponto aranha eu vou fazer os 2 pontinhos, pegando por debaixo da corrente, e o terceiro ponto eu pego 1, 2, 3, 4 na quinta correntinha, entro dentro dela para travar. E aí, ao invés de eu fazer aquelas 11 correntes para seguir dando sequência ao próximo ponto aranha, eu não faço, eu apenas faço uma corrente, conto 1, 2, 3, 4 na quinta correntinha, coloco um ponto alto, e aqui, nesse intervalinho, eu vou adicionar os 2 pontos, tá? Então, é assim que você vai fazer em todos os pontos aranha. Feito, né? Completou a sua carreira, você vai vir aqui, vai fazer um ponto baixo, seria uma correntinha, né? Mas como a gente vai dar sequência ao bico, você vem aqui, ó, na última correntinha, faz um ponto baixo e vamos subir a partir daqui para o nosso bico, certo? Você vai dar uma laçada por baixo, fazendo um ponto baixo. Aqui é o ponto baixo que separa cada leque, tá? Feito isso, dá uma laçada sem corrente nenhuma, vem para o próximo intervalo e vai trabalhar aqui um ponto alto, 2 e 3. Vamos subir 2 correntinhas, 1, 2, vai dar uma laçada e você vai trabalhar aqui, ó, abraçando esse terceiro ponto alto, ó. Entra aqui dentro, faz um ponto alto, novamente o segundo ponto alto, ficando assim. Dá mais uma laçadinha, volta no intervalo e completa com 3 pontos altos, ficando dessa forma aqui, ó. Esse bico, ele é super fácil, é o mesmo que eu ensinei lá no trilho, tá? Mas se você quiser fazer outro acabamento, você também pode. Esse aqui, eu gosto muito dele, é facinho e ele fica bem longuinho, sabe? Se você não quiser fazer, você pode fazer 3 pontos altos, um picô, é opcional, tá? Terminou esse bico, você vem no próximo intervalo, faz um ponto baixo. Novamente, próximo intervalo, e vai repetir esse biquinho, fazendo 3 pontos altos, 2 correntinhas, volta no terceiro, abraça ele, colocando 2 pontos. Fez os 2 pontos, dá uma laçada, volta no intervalo e trabalha 3 pontos altos novamente. Vem no próximo intervalo e um ponto baixo. Temos aqui o nosso segundo bico. E você vai trabalhar assim por toda a volta. Chegando aqui no finalzinho, eu vou fazer junto com vocês, porque vai faltar um bloquinho, tá? E eu vou ensinar vocês como a gente faz a alteração para que dê certinho no final. Combinado? Ok, pessoal, trabalhei aqui, ó, todos os biquinhos e até aqui eu estou com 17. Deixa eu só finalizar esse daqui
para me explicar um detalhe para vocês, que aqui no final, os espaçamentos não batem, tá? Então, nós vamos fazer da seguinte forma, tá vendo? Aqui vai um ponto baixo normal. E aí, não sobra mais intervalo para eu colocar mais um bico desse, tá vendo? Ele precisa de um intervalo. Então, aqui nesse último bloquinho, eu vou pular o primeiro ponto alto e vou trabalhar só nesse ponto alto do meio, ó. Faço aqui o primeiro ponto alto, o segundo e o terceiro. Fiz o terceiro, vou subir as duas correntinhas, dou uma laçada, trabalho aqui os dois pontos altos, ficando assim, volto no mesmo lugar e coloco mais 3 pontos altos. Então, aqui eu vou ficar no total de 18 leques, tá? 18 bico, ó. E aqui eu tenho o ponto baixo inicial. Eu vou vir aqui e vou travar o meu fio e já posso arrematar, tá? Então, em vez de eu ficar com 17, eu vou ficar com 18 bicos aqui no final da nossa capa, tá? Olha que linda, gente, ela ficou maravilhosa. Agora, gente, aqui ela já alcançou um comprimento bom, deixa eu medir aqui pra vocês. Daqui dessa parte, aonde a gente tem aqui, ó, o ponto alto, que tem essa nervurinha, até na ponta do meu bico, eu fiquei com 38. Só que quando a gente veste a capa no galão, ela cede, então ela ficou mais ou menos 40 centímetros, tá? Aí tem aquele detalhe. O crochê, geralmente, quando a gente lava, ele enrijece, né? Encolhe um pouquinho. Então, é legal que você deixe, né, a peça um pouquinho maior que o tradicional, tá? Bom, agora, pessoal, quero explicar uma coisa para vocês. A minha cliente, ela quer o tassel aqui no bico, exatamente como no trilho eu fiz lá na videoaula. Porém, eu encurtei ele, né? Eu deixei ele um pouquinho menor e vou estar diminuindo. Se ele ficar muito longo, eu vou estar cortando mais ainda. Então, esse tassel, eu ensinei ele lá na videoaula do trilho, tá? Então, caso você queira colocar, lembrando que é opcional, gente. Mas se você quiser colocar, eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo para que você possa fazer também. E eu vou colocar em todos os biquinhos. Então, se eu tenho 18 biquinhos, eu farei 18 tassel igual esse, tá? Esse daqui, ele é um pouquinho diferente, né? Menor, na verdade, do que o que tem lá no vídeo. Então, eu vou contar aqui, ó, somente o tassel, sem a conta, ele ficou com 7 centímetros. Então, quando você for cortar o seu fio, você pega ali um papelãozinho, né? Você pode colocar esse papelãozinho com 8 centímetros, você corta ele e vai enrolando o fio e vai fazer o seu tassel. Aí, depois, as pontinhas a gente acerta, tá? A forma de colocar também é exatamente como está lá no trilho, e eu vou estar colocando aqui no meu e já volto mostrando para vocês como que ficou, tá? Bom, pessoal, eu vou deixar um videozinho passando aí para vocês como que ficou a nossa capa já no filtro, tá? Esse filtro, ele é quadrado, então os tasséis ficaram meio que tombando ali, mas o filtro da minha cliente é mais arredondado, então vai ficar perfeito. E que sirva de inspirações para vocês, tá? Mas como eu disse, esse tassel, gente, ele é opcional. Se você não quiser colocar, não coloca. Por quê? Se você sentir que o seu galão ficou muito comprido, não tem como você diminuir carreira aqui, tá? Não tem como, porque a gente tem 3 motivos do ponto aranha. A única forma de você diminuir a sua capa é retirando os tassel e finalizando, ó, até aqui esse bico, tá? O link do tassel está na descrição do nosso vídeo, vocês podem fazer, tá bom? É super fácil e prático. Como eu falei, a única diferença, eu fiz eles um pouquinho mais curto. E aí, você pode estar ajustando, né? Se quiser menor ou maior, ele vai ficar lindo, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se fizer essa peça, gente, me marquem lá no nosso Instagram, Ateliê Vanessa Marcondes, para que eu possa ver e compartilhar a sua peça. Então, é isso. Um grande beijo e fiquem com Deus.